Olá a todos, bom dia. Hoje, mais um dia da nossa aula de história, né? Aceleração única, né? Hoje, gente, nós iremos falar sobre as transformações da Europa feudal, né? Conhecer todo o processo, não é isso? Também, além de conhecer todo o processo e ver quais foram os aspectos fundamentais, né? Daquela, das transformações da Europa medieval, né? A sociedade, né? Enfim, uma série de coisas, as transformações também, né? Então, vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. Quem tiver esse livro aí, Mosaico, né? Vocês abram na página 111, né? Quem vai ver aí, tá certo? Olha aí, ó. O que? Durante a Baixa Idade Média, a sociedade da Europa Ocidental passaram a por transformações que desorganizavam o sistema feudal e deram lugar aos novos modos de viver e de pensar. A exploração da terra pelo trabalho sérvil deixou de ser a principal fonte de riqueza. A atividade comercial ganhou importância e a população aumentou e as cidades se revitalizaram. Então, houve uma melhoria, não é isso? A reativação do comércio foi um fator importante na transformação do mundo medieval, pois impulsionou a abertura de rotas que ligavam diferentes lugares do continente, fortalecendo o uso da moeda e promoveu o crescimento dos núcleos urbanos, nos quais se concentravam mercadores e artesãos. Então, se cresceram os núcleos urbanos, né, as cidades, então concentrou mais comerciantes, né, mais mercadorias. No caso aqui, mercadores e artesãos, que era naquela época que tinham mais, né? Com o aumento da população, incentivou a organização das cruzadas, que visavam o quê? Além da salvação, conquistar novas terras e riquezas, mobilizando pessoas de todos os grupos sociais com o apelo de cristianizar os infiéis, especialmente os muçulmanos, expulsá-los de Jerusalém. Esse objetivo não foi alcançado, mas as expedições contribuíram para a reativação do comércio entre a Europa e o Oriente, né, que havia barrado, né? Então reativou as relações comerciais entre a Europa e o Ocidente. O processo de centralização do poder monárquico envolveu a formação do exército real, a ampliação, ou melhor, a aplicação de leis e da justiça em todo o território do reino, o estabelecimento de uma moeda única e a criação de um sistema centralizado de administração e cobrança de impostos. Essas medidas diminuíram o poder dos senhores locais. Então, foi tudo uma organização, né? Que naquele tempo, gente, como hoje, o brasileiro ainda paga tanto impostos que a gente fica, né, a ver navio, porque nosso salário, quase 30% do nosso salário, 20 a 30% são de impostos, né? Então, continuando, no século XIV, as instituições da Europa Ocidental foram abaladas por uma forte crise. A prolongada guerra entre a Inglaterra e a França provocou a desorganização da produção agrícola e a população enfrentou a falta de alimentos e a fome. Então, devido à guerra entre a Inglaterra e a França, provocou uma falta de alimento e o povo começaram a passar fome. Além disso, a peste tornou-se uma epidemia em razão da falta de saneamento nos núcleos urbanos e de intensa movimentação comerciais nos portos europeus, que recebiam embarcações de vários lugares do mundo. Então, naquele tempo, né, hoje é a Covid-19, naquele tempo, lá no século XV, era a peste bubônica, né, que vinha trazendo aqueles navios também com os escravos, né, ou então com os tripulantes que traziam as doenças. É isso? Então, devido à fome, à sede e à falta de saneamento nas metrópoles, no caso aqui nesses lugares, né, nas cidades, né, nos núcleos urbanos,
devido à intensa movimentação comercial, então tudo isso trazia doenças, ok? Mostra o dinamismo das mudanças sociais e econômicas e os interesses entrelaçados dos diversos grupos sociais e políticos, os formados na ordem feudal da Alta Idade Média e os novos, ligados às transformações e à ordem feudal. Do outro lado, também aponta a situação dos grupos inferiores na escala social, desdobrando-se em marginalização e nos levantes de camponeses. Indica a estrutura social hierarquizada em meio às disputas entre poderes locais governamentais, o que levou a maioria da população à penúria, à luta pela sobrevivência em meio de guerras e doenças. Então, quer dizer, gente, é um mal da humanidade, né? Para que guerra, né? A gente fica assim, tipo, angustiado, né? Com tanta violência no mundo, né? E hoje, né? Isso já vem de muito tempo. Dando continuidade, conhecer as instituições e as transformações de uma sociedade no passado contribuiu para a percepção das mudanças em nossa sociedade e para a identificação de elementos que têm origem em outra época e permanecem até hoje. Então, o que é esses elementos que permanecem até hoje? Até hoje nós temos, continua o comércio, né? A comercialização de mercadorias, só não, graças a Deus, assim, dos escravos, né? Mas assim existe, tá aí nos telejornais, né? A questão dessa rota de, de levar garotas de programa, né, para outros países, né? É tipo uma escravidão também, né? Pega aquelas pessoas e levam dizendo uma coisa, quando chega lá é outra, né? Escravizam elas, escravo do sexo. E também a questão como eu falei, do comércio, né? E os dias de hoje também, as cidades, pelo menos não no Brasil, né? Eu não vejo isso. Ainda existe, tem um programa aí para ver se até 2030 todas as cidades têm um saneamento, né? Que é um direito do cidadão, mas infelizmente o nosso país ainda está muito longe de alcançar isso, né? Em meados de 2014, era para acabar com todos os lixões, né? Mas ainda existe, né? A coleta de lixo inadequada, que não era para existir, né? Então tudo isso vem já dos séculos passados, não só aqui, como no mundo todo, e principalmente no nosso país, né? Que é um país subdesenvolvido, tá certo? Então, gente, foi isso aí, foi um rápido comentário, né? Sobre as civilizações, as transformações na Europa medieval, melhor dizendo, não civilização, que teve toda uma transformação, né? Que perdura até os dias de hoje, tá certo? Então, a todos aí bons estudos, né? E não esqueçam também de fazer a devolutiva das atividades, que vai estar lá na plataforma do Google Forms, tá certo? Vocês preencham lá direitinho, respondam, né? Quem tiver esse livro aí, Mosaico do sétimo ano, é por ele que eu estou dando aula, tá certo? Tá a página aí nessa página 111, vai ser mais ou menos daí. Então você começa lá na 94 também, que está falando sobre as transformações da Europa medieval. Tá certo? Então, a todos bons estudos e até a próxima aula.